Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia e pelo impeachment de Bolsonaro. Alegrias! Alegrias porque a luta continua. Minhas amigas e meus amigos, um fenômeno acontece no mundo. Contrariamente às expectativas que tínhamos no século passado, de que o socialismo era um determinismo histórico, de que o mundo caminhava para a esquerda, neste século XXI o mundo parece caminhar para a direita. E a esquerda parece ter perdido a sua narrativa em todos os lugares do mundo. Aqui na Europa, por exemplo, não se discute socialismo. Aqui não está na ordem do dia transformações revolucionárias, questões dos trabalhadores. O que se discute aqui é a política mais comum da social-democracia, da direita, que nem se discute mais como direita e social-democracia. A esquerda na Itália, que já foi poderosíssima, na França, que já foi poderosíssima, os trabalhistas na Inglaterra, tudo isso se esfumaçou. Na Espanha. E agora, nas eleições desse domingo, a extrema-direita cresceu em Portugal. O candidato de extrema-direita teve 12% dos votos. Mas aí é uma aritmética, tem que ser feita uma análise na estatística. Primeiro, houve 65% de abstenção. Por que a abstenção em Portugal é gigantesca? Porque, primeiro, o voto não é obrigatório. Segundo, todo mundo já sabe que determinado candidato vai ganhar as eleições, pela pesquisa, pela quantidade, pela simpatia, no caso do presidente Marcelo Rebelo, atual presidente que é candidato à reeleição. Então você diz, eu vou lá votar para quê? Ele já vai ganhar mesmo, meu candidato não vai ganhar. Mas o que se observou nestas eleições de Portugal é o crescimento da extrema-direita, através do seu candidato André Ventura, que, tirando as grosserias, as pataquadas e as besteiras do Bolsonaro, coisa que André Ventura não chega a falar, não chega a chocar, ele não diz que tem de morrer 30 mil pessoas, não diz que não é coveiro ou coisas parecidas, mas André Ventura tem o mesmo discurso de Bolsonaro. Anticomunismo, Portugal para os portugueses. É o mesmo discurso. E ele vem com aquele discurso populista da Europa, contra imigrantes, que imigrante não paga imposto e usufrui do bem-estar social de Portugal. No seu programa, lá embaixo, por debaixo, está previsto o desmonte da saúde pública de Portugal, da educação pública em troca de educação privada. Faz uma política contra os ciganos. Os ciganos na Europa existem. São comunidades imensas, é uma questão social na Europa. Portugal tem ciganos. Ele já se pronunciou contra os ciganos e é um candidato perigoso. Não digo para a democracia, porque a democracia até o momento na Europa é sólida. O processo democrático burguês, como a gente conhece, é sólido na Europa. O governo parlamentarista de Portugal assimilará qualquer governo de direita e depois pode cuspi-lo. Mas é um crescimento. Este André Ventura, há 2 anos atrás, nas legislativas, teve 1% dos votos. Criou um partido há 2 anos atrás, que é o Chega, e teve apenas 1% dos votos, se elegeu ele, deputado, o único deputado do partido. Em 2 anos, nas eleições presidenciais, ele tem 12% de votos. O que significa que nas próximas legislativas, daqui a 2 anos, se o partido dele fizer 10%, 12% de votos, ele pode chegar a ter 10 deputados na Assembleia da República, o que é um grande peso na composição, nas conciliações, nos acordos políticos dentro do parlamento. É um crescimento da extrema-direita. Embora certos setores da esquerda dizem que ele foi fragorosamente derrotado, não foi derrotado, ele tirou em 3º lugar. O Marcelo Rebelo teve 60% dos votos, a candidata do Partido Socialista teve 14% e ele teve 12% pela extrema-direita. Ele teve mais votos juntos do que os outros 2 candidatos de esquerda real, do que o candidato a presidente do Partido Comunista e a candidata a presidente do Bloco de Esquerda. Esses 2 candidatos somados tiveram 11%. Ele teve 12%. E ele havia dito que teria mais votos do que toda a esquerda.
Porque os votos do Partido Socialista você não pode contar como esquerda propriamente. É uma social-democracia. É realmente uma política de bem-estar social, mas não é a esquerda, não propõe o socialismo. A narrativa da esquerda em Portugal perdeu espaço. O Partido Comunista já chegou a ter 19% dos votos em Portugal. Hoje está reduzido a 6%, 5%, 5% nas legislativas, 6% na presidencial. E é um crescimento da extrema-direita em Portugal. Porque não se engane, esse candidato, André Ventura, ele vem pela extrema-direita. Não é à toa que ele convidou para vir na campanha dele aqui em Portugal a Marine Le Pen, aquela candidata fascista da França, e o candidato fascista da Itália, o Salvini, estiveram aqui durante a campanha dele. E a gente tem avisado aos portugueses, olha, vocês estão criando um novo Bolsonaro. Não, aqui não acontece isso, aqui não é assim. Realmente as condições aqui não estão próprias para ele. Ele não tem apoio da mídia da Casa Grande, não tem apoio de grandes industriais nem do comércio. A situação da União Europeia não alimenta muito a presença dele. Os portugueses têm muito orgulho da sua Revolução de 25 de abril, Revolução Democrática. Mas há um nicho de extrema-direita que pode crescer com o discurso populista dele. Por exemplo, quando ele ataca os emigrantes, ele diz claramente que os emigrantes vêm para cá, não pagam impostos, usufruem do estado de bem-estar social, atravancam o Serviço Nacional de Saúde. Não é verdade. A última pesquisa detectou que os emigrantes, que somos nós brasileiros, 200 mil brasileiros, ingleses e franceses, mais do que os africanos. Inglês, francês e brasileiro são os emigrantes preponderantes aqui em Portugal. Os emigrantes no ano passado deixaram de sobra para a segurança social, quer dizer, para o tesouro português, 500 milhão, quase 1 bilhão de euros, pagando impostos, insumos colocados em Portugal. Os imigrantes ajudam Portugal a crescer, trazem dinheiro a Portugal e usam menos o Serviço Nacional de Saúde, proporcionalmente, do que os portugueses. Então não há, realmente é desprovida essa situação de que os imigrantes vêm aqui comer dos impostos portugueses. Porque os impostos aqui são caros e são claríssimos. Ao contrário do Brasil, onde eles são embutidos nos preços e o brasileiro não sabe quanto está pagando de imposto, além do imposto de renda, aqui cada ticket de compra que você recebe, como nos Estados Unidos, dá o valor da mercadoria e dá o valor que é colocado em cima, o valor de imposto. Então você vê que o imposto é alto. Se você compra um Guaraná, aqui não tem Guaraná, uma Coca-Cola, você vai lá ver que ela custa R$ 1,50 e que tem mais 30 centavos, 30 cêntimos de imposto, para dar um exemplo. Então você tem uma grande consciência de para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Porque no Brasil, uma vez por ano, você paga o imposto de renda. E é uma pequena camada que paga imposto de renda. É a elite, a classe média. O resto não toma nem conhecimento de imposto. E paga imposto em tudo, no cigarro, na comida, nos gêneros alimentícios, nos táxis, em todo lugar. Paga imposto. Mas não tem noção porque não aparece nas notas e nos tickets brasileiros o imposto que está sendo pago. Isso faz descer o nível da cidadania brasileira. Porque o brasileiro não tem noção do que ele paga de imposto, onde é que é gastado o dinheiro de imposto dele, não discute o orçamento. Mas não vamos desviar. A extrema-direita está crescendo no mundo. A direita e a extrema-direita estão crescendo no mundo e a esquerda não tem narrativa. A esquerda não tem mais onde se apanhar. Eu vi um filósofo aqui da Europa, um esquerdista, dizer: que bom que eu posso ir à América Latina, porque lá ainda se discute o socialismo, na América Latina ainda se discute a revolução. Aqui na Europa não se discute mais isso. É letra morta. E no Brasil está muito feia a situação. Já à vista a eleição para a presidência da Câmara, entre Arthur Lira e Baleia Rossi, entre a direita de Bolsonaro e a direita de Nhonho, de Rodrigo Maia. A esquerda não apita, tem que ir a reboque. Não consegue, lançou a candidatura da Erundina para marcar posição, 10 deputados. Não é nada. A esquerda perdeu a narrativa. Está perdendo a narrativa no mundo inteiro. Isso é muito ruim. Porque a gente caminha para a barbárie, caminha para a anomia, caminha para uma anarquia capitalista. Uma anarquia da sociedade com um regime capitalista. Crimes, facções, milícias, tráfico, falta de respeito, corrupção, suborno, tudo acontecendo em larga escala,
debaixo da égide de um regime de capitalismo selvagem. Então, minhas amigas, meus amigos, esse vídeo é para dizer, olha, não houve derrota da direita. Ele não ganhou as eleições presidenciais, mas ele cresceu de 1 para 12% dos votos. Talvez eu conheça pouco Portugal, é claro, eu estou aqui há pouco tempo. Os meus amigos de esquerda em Portugal ficam muito tranquilos quando a gente fala, olha, vocês estão alimentando um Bolsonaro. Não, não é assim, aqui em Portugal não se cria, e ele está crescendo. Ele está fazendo coro com o sujeito da Hungria, o da Polônia, que já são de direita, que são preconceituosos, que são retrógrados, que são conservadores. Mas não é só aqui não, é no mundo inteiro a direita está crescendo. Tem que se estudar esse fenômeno. Tem várias pessoas estudando e há várias opiniões, mas a esquerda tem que reencontrar a sua narrativa. Ou será que acabou a esquerda? Será que aquele sonho que a gente tinha no século XX não tem mais lugar? É uma outra história que a gente não sabe qual é. No Brasil, para 2022, o que está se afigurando para nós é sairmos com uma candidatura de centro-direita para poder vencer Bolsonaro. Absurdo que a esquerda tenha aqui a reboque de uma candidatura de centro-direita, porque não tem força para impor uma candidatura de esquerda. Mas que a esquerda, está perdendo a narrativa, está. O dia de ontem em Portugal, para mim, não foi um dia de alegria. Primeiro, pelo grande número de abstenção, 65%. 65% de abstenção. Sabe lá o que é isso? Isso tira toda a representatividade dos eleitos. É um presidente que é eleito com 60% dos votos de 35%, ou seja, mais ou menos 20% do eleitorado. Ele não tem representatividade, não tem legitimidade, em tese. Isso enfraquece a democracia. A abstenção enfraquece profundamente o processo democrático, porque tira a legitimidade dos candidatos. Vamos ver aqui em Portugal o caminho para as legislativas daqui a 2 anos. E no Brasil? Como é que a gente vai sair dessa? Porque esta narrativa da esquerda está se perdendo no mundo inteiro. E no Brasil está se enfraquecendo. Ou não? Deus nos proteja e a nós não nos desampare. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.